Sua irmã morreu poucas horas depois de dar à luz, deixando para trás um bebê prematuro e frágil que precisava de leite que o hospital não tinha. Uma jovem viúva enlutada estava sentada amamentando a própria filha na sala de espera ali perto, uma completa desconhecida para ele. Ela se ajoelhou diante dela, um homem perigoso reduzido a nada além de um tio desesperado, e pediu a única coisa que dinheiro nenhum poderia comprar. Ela não hesitou. Ela abriu os braços. Fique comigo. Essa história ainda não terminou. Se essa história te prender, me conta nos comentários de onde você está assistindo hoje à noite e clica no sino de inscrição antes da gente começar, porque você não vai querer perder o rumo que essa história toma. Rafael nunca, em toda a sua vida adulta, tinha se sentido tão impotente quanto naquele corredor de hospital. Um peso minúsculo e impossivelmente frágil aninhado contra o peito, ainda vestindo a mesma camisa que usava 16 horas antes, quando a ligação chegou, avisando que sua irmã Camila tinha entrado em trabalho de parto prematuro. Tudo depois daquela ligação se misturava em sua memória de um jeito confuso. A corrida desesperada até o hospital, as explicações clínicas e cuidadosas dos médicos sobre hemorragia pós-parto que ele só absorveu pela metade, o momento em que uma enfermeira colocou gentilmente seu sobrinho prematuro em seus braços e lhe disse, com a voz suave mas firme, que Camila não tinha resistido ao parto. Rafael Andrade Nogueira, um homem cujo nome sozinho fazia sócios experientes baixarem a voz por respeito e medo, agora estava parado numa sala de espera de hospital, segurando um bebê que mal sabia como alimentar. A irmã tinha partido, e suas próprias mãos tremiam de um jeito que não tremiam desde que ele era um garoto jovem demais para entender o mundo que um dia herdaria. O bebê, Davi, pesava pouco mais de 2,3 kg. Seu rostinho minúsculo franzido com a angústia particular de um recém-nascido cujo corpo ainda não estava pronto para o mundo em que tinha chegado quase 3 meses antes do previsto. E a enfermeira da UTI neonatal que finalmente alcançou Rafael no corredor explicou, com a urgência paciente de quem repete a mesma informação pela terceira vez, que o sistema digestivo frágil de Davi precisava especificamente de leite materno, que a fórmula trazia risco demais para um prematuro que já estava lutando e que o banco de leite doado do hospital, normalmente confiável exatamente para esse tipo de situação, tinha secado completamente por causa de uma escassez regional que afetava 2 regiões metropolitanas ao mesmo tempo. Rafael escutou aquela explicação com um pânico crescente e impotente, diferente de qualquer coisa que seus consideráveis recursos jamais tivessem falhado em resolver antes. Porque dinheiro, a única ferramenta que sempre resolvia todo problema em sua vida cotidiana, não significava absolutamente nada diante de uma escassez de cadeia de suprimentos que nenhuma fortuna conseguia fabricar instantaneamente. Ela andava de um lado para o outro na sala de espera com Davi seguro contra o peito, o choro fraco e angustiado do bebê o atravessando com uma impotência para a qual ele não tinha resposta ensaiada. Nenhum homem para mandar, nenhuma ameaça para fazer, nenhuma vantagem para usar. Apenas o filho de uma mulher morta e um corpo que precisava de algo que o próprio Rafael jamais poderia fornecer. Foi durante essa caminhada frenética e sem rumo que ele anotou. Uma jovem sentada perto da janela do fundo, de formas suaves e cheias, com olhos cansados e olheiras que denunciavam sua própria exaustão recente, amamentando um bebê com a calma prática de quem já tinha feito aquilo muitas vezes antes, completamente alheia ao homem desesperado que agora a observava do outro lado da sala de espera, com algo que, para qualquer observador casual, parecia o começo de um pedido totalmente inapropriado. Bianca Ferreira tinha vindo ao hospital naquela manhã por nada mais dramático do que a consulta de rotina de 2 meses de sua filha, escolhendo amamentar tranquilamente na cadeira do canto da sala de espera, em vez de enfrentar a sala de amamentação lotada no final do corredor, a mente ocupada com o cansaço comum da maternidade recente, somado a um luto que tinha se acomodado em algo mais administrável, mas nunca totalmente ausente desde a morte repentina do marido 6 meses antes, num acidente na rodovia que a deixara viúva e grávida no mesmo mês devastador. Ela tinha construído uma vida tranquila e cuidadosa desde então, aprendendo a navegar a maternidade solo, um dia exausto de cada vez,
e certamente não esperava, numa terça-feira comum, levantar os olhos da amamentação da filha e encontrar um desconhecido impressionante e visivelmente abalado atravessando a sala de espera diretamente na sua direção, com um propósito inconfundível no passo. Rafael se ajoelhou diante da cadeira dela, sem nenhuma daquela confiança calculada que costumava preceder cada movimento seu, Davi aninhado com cuidado contra o ombro, e Bianca, surpresa com a proximidade repentina de um estranho, instintivamente puxou a própria filha um pouco mais para perto, antes de registrar o desespero cru e desprotegido na expressão dele, algo que parecia muito menos uma ameaça e muito mais um homem se afogando. "Me desculpe muito por perguntar isso", ele disse, a voz baixa e trêmula de um jeito que sugeria que ele nunca tinha precisado implorar nada a ninguém em toda a sua vida adulta. "Mas minha irmã morreu há poucas horas, e esse é o filho dela, e o hospital está sem leite doado, e as enfermeiras disseram que ele precisa disso, ou o estômago dele não aguenta a fórmula com segurança." Ele fez uma pausa, reunindo visivelmente o que restava de sua compostura, e terminou o pedido às pressas, como se dizê-lo rapidamente pudesse torná-lo um pouco menos humilhante de pronunciar. "Existe alguma chance, qualquer chance, de você poder ajudá-lo só dessa vez?" Bianca ficou olhando para ele por um longo momento, processando o pedido estranho e desesperado de um completo desconhecido, o luto cru estampado no rosto dele, o bebezinho angustiado claramente lutando contra o ombro dele, e alguma coisa em sua própria lembrança recente de impotência impossível e encharcada de luto. O terror particular de encarar a maternidade sozinha, depois de perder a única pessoa que deveria estar ao seu lado nisso, tornou a decisão consideravelmente mais fácil do que deveria ter sido. Ela não perguntou o nome dele. Não perguntou por que ele, e não outro parente qualquer, era quem estava segurando aquele bebê, nem porque as roupas dele pareciam consideravelmente mais caras do que as circunstâncias justificariam, nem nenhuma das dezenas de perguntas razoáveis que uma mulher mais cautelosa teria feito antes de concordar em amamentar o filho de um estranho numa sala de espera de hospital. Ela simplesmente balançou a cabeça, ajeitou a própria filha em um braço e estendeu o outro, a voz firme apesar da estranheza do momento, dizendo apenas: "Me dá ele aqui." O alívio de Rafael com a resposta dela foi tão imediato e tão visível que Bianca sentiu algo se apertar no próprio peito ao presenciar aquilo. Aquele homem, obviamente poderoso e controlado, reduzido inteiramente a um alívio grato e trêmulo, por causa de algo tão simples quanto a disposição de uma estranha em ajudar. E ele acomodou Davi com cuidado nos braços dela, com as mãos tremendo levemente de exaustão e luto em igual medida. Davi mamou quase imediatamente, o choro angustiado se acalmando em poucos instantes, nos sons mais suaves e satisfeitos de um bebê, finalmente recebendo o que seu corpo frágil desesperadamente precisava. E Rafael se sentou pesadamente na cadeira ao lado de Bianca, observando o sobrinho se alimentar com uma expressão de gratidão tão profunda e simples que Bianca se viu incapaz de desviar o olhar, mesmo enquanto se concentrava em manter os dois bebês confortáveis em seus braços. Ficaram sentados juntos por quase 26 minutos, num silêncio que, estranhamente, parecia menos incômodo do que as circunstâncias sugeririam. Rafael murmurando de vez em quando agradecimentos baixos que Bianca dispensava a cada vez, dizendo simplesmente que ela entendia, que ela tinha estado exatamente onde ele estava 6 meses antes, sozinha e apavorada com um bebê novo e nenhum parceiro para dividir o peso daquilo. Ela não elaborou mais, e Rafael, respeitando qualquer luto que estivesse por trás daquela breve confissão, não insistiu em detalhes, embora algo naquele entendimento mútuo, e não dito entre eles, se acomodasse num reconhecimento silencioso para o qual nenhum dos dois tinha palavras ainda. Foi perto do fim daqueles 26 minutos, com Davi finalmente mergulhando no sono profundo e satisfeito de um bebê bem alimentado, que o celular de Rafael começou a vibrar insistentemente no bolso, e Bianca viu a expressão dele mudar instantaneamente de exaustão grata para algo consideravelmente mais tenso assim que ele viu o nome de quem ligava antes de atender. Ele se afastou alguns passos para atender, mas a sala de espera pequena carregava a voz dele com clareza suficiente para que Bianca captasse fragmentos sem querer escutar.
O tom de Rafael mudando para algo baixo e controlado, perguntando a quem quer que estivesse do outro lado como exatamente tinham descoberto sobre Camila tão rápido, se Cláudio realmente tinha aparecido no hospital em pessoa ou apenas mandado recado por meio de alguém. As perguntas carregando uma raiva mal contida, que parecia completamente desconectada do homem grato e enlutado que tinha se ajoelhado diante de Bianca minutos antes. Ele encerrou a ligação abruptamente, passando a mão pelo cabelo com força, e quando se virou de volta para Bianca, parte daquela vulnerabilidade crua de antes tinha endurecido em algo consideravelmente mais reservado, embora ele tenha oferecido a ela um sorriso cansado e agradecido ao pegar Davi de volta dos braços dela, agradecendo novamente com carinho genuíno, mesmo com o peso claro daquela notícia por trás dos olhos. Bianca, observando-o acomodar o sobrinho adormecido contra o ombro, se pegou perguntando, antes de conseguir se conter, se estava tudo bem. Uma pergunta comum, entre desconhecidos que soava, dadas as circunstâncias, consideravelmente mais carregada do que deveria. Rafael hesitou por um momento, claramente pesando quanto contar a uma mulher que conhecia havia exatamente 26 minutos, antes de dizer apenas que o pai biológico de Davi, um homem que tinha abandonado Camila durante a gravidez e não falava com ela desde então, aparentemente tinha acabado de saber da morte dela e já estava fazendo barulho a respeito do bebê. Uma explicação vaga que contava a Bianca consideravelmente menos do que a tensão nos ombros de Rafael sugeria que havia para contar. Ela não insistiu, sentindo o limite do luto de um estranho e complicações familiares que não eram dela para cruzar. Mas quando Rafael agradeceu uma última vez e se virou para levar o sobrinho adormecido de volta para a UTI neonatal, ele parou, olhando para trás para ela com uma expressão que sugeria estar se preparando para algo, e perguntou, quase hesitante, se ela estaria disposta a ajudar de novo, só até o banco de leite do hospital se reabastecer, porque Davi precisaria dessa mesma ajuda, por pelo menos mais 10 dias. E Bianca, olhando para a própria filha terminando sonolenta a mamada, se viu concordando antes de considerar plenamente o que dizer sim para aquele estranho em particular significaria de fato para a vida tranquila e cuidadosa que tinha construído desde a morte do marido. Bianca voltou ao hospital na tarde seguinte, incerta do que exatamente estava entrando, mas incapaz de deixar um recém-nascido frágil e sem mãe, sem algo que o próprio corpo dele desesperadamente precisava, só porque ajudar parecia estranho ou complicado. Encontrou Rafael já lá, a exaustão marcada mais fundo no rosto dele do que no dia anterior, e ele a recebeu com uma gratidão que tinha se acomodado em algo mais quieto e mais genuíno durante a noite. Menos o desespero cru de um homem se afogando e mais o alívio constante de alguém que finalmente tinha uma pequena parte de uma situação avassaladora sob controle. Davi mamou facilmente de novo, o corpinho respondendo bem à consistência, e Bianca se viu, sem exatamente decidir isso, se acomodando numa rotina ao longo dos dias seguintes, visitando o hospital toda manhã e toda noite, sua própria filha, Sofia, muitas vezes dormindo tranquilamente no bebê conforto contra o peito, enquanto ela ajudava o filho da irmã falecida, de um estranho, a sobreviver à primeira semana frágil de vida. O arranjo continuou depois do hospital, assim que Davi finalmente foi considerado estável o suficiente para ir para casa, com Rafael organizando, com a logística cuidadosa e deliberada que Bianca aos poucos aprendia a caracterizar quase tudo que ele fazia, para que ela visitasse a casa dele em vez disso. Uma casa grande e elegantemente mobiliada que a impressionou de imediato como sendo consideravelmente mais do que o modesto negócio que ele vagamente tinha mencionado deveria razoavelmente proporcionar. Ela notou pequenas coisas durante essas visitas que se registravam de leve, sem alarmá-la totalmente. Um homem posicionado perto do portão da frente, que acenava com respeito toda vez que ela chegava. A deferência particular que os funcionários da casa demonstravam a Rafael, que parecia menos com emprego comum e mais com algo próximo de medo genuíno. Ligações que ele se afastava para atender em tons baixos e cortantes antes de voltar para o quarto do bebê com um sorriso fácil e caloroso que não revelava nada sobre qual negócio o tinha ocupado momentos antes. Bianca arquivava esses detalhes sem muito escrutínio,
distraída pelas demandas imediatas e exaustivas de cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo, e pela satisfação particular de ver Davi crescer firme e forte sob seus cuidados. Foi durante esse mesmo período que a tia de Rafael, Dona Nazaré, se tornou uma presença quase constante na casa. Uma mulher mais velha de olhos afiados e atentos, que tinha ajudado a criar tanto Rafael quanto sua falecida irmã, Camila, depois da morte dos pais anos antes. E a recepção inicial de Dona Nazaré a Bianca carregava um cansaço inconfundível que Bianca, exausta de noites sem dormir e dias pesados de luto, mal teve energia para registrar completamente no começo. Dona Nazaré a observava de perto durante aquelas primeiras visitas, fazendo perguntas pontuais e cuidadosas sobre sua própria vida, a morte do marido, os motivos para continuar ajudando uma família com quem não tinha ligação real, além de um encontro casual numa sala de espera de hospital. E Bianca, cansada demais e, sinceramente, envolvida demais no bem-estar de Davi para agir com qualquer coisa além de pura honestidade, respondia a cada pergunta sem se defender, admitindo que ela mesma não entendia totalmente suas próprias razões, além de uma simples e teimosa incapacidade de se afastar de um bebê que precisava dela. Algo naquela devoção sem glamour e exausta de Bianca foi aos poucos amolecendo o cansaço inicial de Dona Nazaré. A mulher mais velha notando, nos dias seguintes, a qualidade particular do cuidado que Bianca trazia, que não tinha nada a ver com esperança de recompensa ou reconhecimento. Apenas o trabalho paciente e prático de segurar um bebê frágil nas mamadas noturnas, de aprender os choros e necessidades particulares dele, com a mesma atenção cuidadosa que dava à própria filha. Dona Nazaré comentou uma vez, quase de passagem, enquanto observava Bianca arrotar Davi com eficiência experiente, que Camila teria ficado grata. Um pequeno comentário que se acomodou no peito de Bianca com um peso inesperado. Um reconhecimento silencioso de que ela tinha se tornado algo mais significativo para aquela família enlutada do que ela mesma inicialmente entendera. Rafael, por sua vez, se via ansioso pelas visitas de Bianca, com uma expectativa que ia consideravelmente além da simples gratidão pelo cuidado com Davi, atraído pelo calor constante e sem glamour dela, de um jeito que parecia completamente diferente das relações cuidadosas e calculadas que sua posição normalmente permitia. E ele começou a inventar pequenos motivos para prolongar o tempo juntos, ficando para conversar depois das mamadas de Davi, em vez de voltar imediatamente para os negócios que o esperavam, fazendo perguntas genuínas sobre a vida dela e da filha, em vez de tratar o arranjo como puramente transacional. Bianca se via, apesar de todo o instinto razoável dizendo que aquele arranjo já era complicado bastante sem acrescentar sentimentos genuínos à mistura, ansiando por essas noites com uma intensidade que a surpreendia. Algo na atenção quieta de Rafael e na devoção óbvia ao sobrinho, lembrando-a exatamente do tipo de parceria firme que ela tinha perdido tão repentinamente 6 meses antes. Se você já se pegou cuidando do filho de outra pessoa, com uma devoção que surpreendeu até você mesmo, algum laço que se formou mais rápido e mais fundo do que a lógica conseguiria explicar, me conta nos comentários abaixo. E por favor, nunca julgue ninguém pelas formas inesperadas com que o luto e o amor podem se entrelaçar. Porque às vezes, a família que construímos não é aquela que originalmente planejamos. O jeito como a presença tranquila e firme de Bianca ia aos poucos se tornando essencial para um garotinho frágil e para o tio, fazendo tudo o que podia para mantê-lo seguro. Foi quase 10 dias dentro desse arranjo, com Davi crescendo cada vez mais forte e o estoque de leite doado do hospital ainda não totalmente reabastecido, que o problema ao qual Rafael tinha aludido naquele primeiro telefonema finalmente veio à tona de vez. Bianca chegou uma noite e encontrou a casa consideravelmente mais tensa que o normal. A expressão de Dona Nazaré fechada de raiva mal controlada, Rafael andando de um lado para o outro na sala com o celular apertado numa das mãos, e quando ela perguntou com cuidado o que estava errado, ele explicou, com relutância visível, que Cláudio, o pai biológico de Davi, tinha formalmente entrado com um pedido de guarda do bebê. Uma reivindicação que teria parecido quase razoável à primeira vista, exceto pelo fato de que Cláudio tinha abandonado Camila no momento em que soube das conexões da família dela,
desaparecendo completamente da vida dela ao longo de toda a gravidez e nunca tendo entrado em contato, nem mesmo depois de saber que ela tinha morrido. O que mais incomodava Rafael, ele admitiu, observando Bianca acomodar Davi contra o ombro para a mamada da noite, era que Cláudio tinha aparecido no processo inicial de guarda, representado por um advogado consideravelmente mais caro do que seu emprego modesto e nada notável de gerente de depósito deveria razoavelmente permitir. Um detalhe que sugeria, para os instintos claramente treinados de Rafael, que alguém completamente diferente estava financiando aquele interesse repentino e inexplicável pela paternidade. Bianca escutou aquela explicação com um mal-estar crescente que não conseguia articular totalmente. As peças do mundo cuidadosamente protegido de Rafael começando a se encaixar em algo consideravelmente mais complicado do que o tio enlutado e protetor que ela tinha conhecido ao longo das últimas 2 semanas, e ela se pegou perguntando, com gentileza mais diretamente, que tipo de negócio Rafael realmente administrava. Uma pergunta que ela tinha deliberadamente evitado desde aquele primeiro dia na sala de espera do hospital. Rafael pousou o celular e olhou para ela por um longo momento, claramente pesando quanta sinceridade aquela noite em particular podia suportar, dado tudo o mais que já estava se desenrolando ao redor deles. E ele contou a ela, finalmente, que o negócio de sua família operava num território consideravelmente mais complicado do que a administração de propriedades que ele tinha vagamente descrito nas conversas anteriores. Que o nome Andrade carregava peso e inimigos em igual medida por toda a cidade. E que o interesse repentino e bem financiado de Cláudio pela guarda muito provavelmente tinha menos a ver com sentimento paterno genuíno e consideravelmente mais a ver com alguém usando o próprio sobrinho de Rafael como ponto de apoio para entrar no mundo dele. Bianca ficou sentada com Davi dormindo tranquilamente contra o ombro dela, processando aquela revelação com uma mistura complicada de preocupação pela família frágil a qual ela tinha se apegado inesperadamente e uma consciência crescente de que quaisquer sentimentos quietos e complicados que estivessem crescendo entre ela e Rafael ao longo daquelas 2 semanas agora carregavam consideravelmente mais peso e risco do que ela inicialmente entendera. Bianca ficou sentada com aquela revelação por um longo momento, o pequeno peso adormecido de Davi ainda quente contra o ombro dela. E ela perguntou a Rafael abertamente o que significaria de fato se o pedido de guarda de Cláudio tivesse sucesso. Que tipo de vantagem uma família rival ganharia simplesmente através da guarda legal de um bebê enlutado? Rafael explicou, sua voz carregando a mesma precisão controlada que ela imaginava que ele usava em quaisquer negociações que ocupassem seus dias habituais, que a guarda daria a Cláudio, e por extensão, a quem quer que estivesse financiando ele, acesso legal contínuo à família de Rafael. Direitos de visita, que facilmente poderiam se tornar oportunidades de vigilância. Contato determinado por tribunal que forçaria Rafael a entrar em salas e negociações nas quais nunca teria permitido desconhecidos. Não era simplesmente sobre perder Davi, embora esse medo sozinho já pesasse bastante na expressão dele. Era sobre o que perdê-lo abriria para pessoas ativamente procurando qualquer brecha nas defesas da família Andrade. Dona Nazaré, escutando da porta com os braços cruzados firmemente sobre o peito, acrescentou que era exatamente esse tipo de vulnerabilidade que ela tinha passado anos alertando o pai de Rafael antes de sua morte. Que uma família construída sobre poder inevitavelmente atraía pessoas pacientes o suficiente para atacar pelos pontos mais humanos e mais moles, em vez dos protegidos. E Bianca entendeu, observando a expressão sombria da mulher mais velha, que a disputa pela guarda de Davi tinha se tornado algo consideravelmente maior do que a tentativa mal orientada de reconciliação de um pai enlutado. Bianca perguntou, com cuidado, o que ela poderia fazer para ajudar. E a expressão de Rafael mudou para algo protetor e relutante ao mesmo tempo, dizendo a ela que a audiência de guarda provavelmente exigiria depoimento sobre os cuidados com Davi durante essas semanas iniciais e cruciais. Um depoimento que necessariamente incluiria o nome dela, o papel dela, a conexão crescente dela com a família. Uma exposição que poderia torná-la, mesmo sem querer, um alvo para pessoas que sabiam exatamente como usar a bondade de uma estranha
como vantagem contra alguém que queriam controlar. Os dias seguintes trouxeram uma tensão à casa que não existia antes. A calma habitual de Rafael substituída por uma vigilância atenta que Bianca não via nele desde aquela primeira tarde desesperada na sala de espera do hospital. E Dona Nazaré começou a insistir em acompanhar Bianca durante as idas e vindas à casa. Uma precaução que pareceu excessiva a Bianca até a tarde em que ela recebeu uma ligação de um número bloqueado. Uma voz masculina calma e desconhecida, perguntando educadamente se ela entendia exatamente com que tipo de família tinha se envolvido ultimamente. Uma pergunta feita sem nenhuma da curiosidade amigável que fingia carregar. Bianca desligou imediatamente, as mãos tremendo enquanto ligava para Rafael, que chegou ao apartamento dela em 26 minutos, a expressão escurecendo enquanto ela contava a ligação palavra por palavra, e ele lhe disse abertamente, com uma franqueza que a assustou mais do que a própria ligação anônima, que aquilo confirmava exatamente o que ele temia, que a família rival por trás do pedido de guarda de Cláudio já tinha identificado ela como um possível ponto de pressão. Raphael insistiu, naquela mesma noite, que Bianca e a filha se mudassem temporariamente para a casa dele, protegida, em vez de permanecer no apartamento dela, consideravelmente menos seguro. Uma oferta que Bianca inicialmente resistiu por causa de uma teimosa relutância em deixar aquela situação toda virar de cabeça para baixo a vida independente e cuidadosamente reconstruída que tinha, até que Dona Nazaré, insistindo com uma gentileza incomum, disse a ela claramente que orgulho era um luxo que fazia as pessoas se machucarem, que ela tinha aprendido essa lição vendo Camila cometer erros parecidos anos antes, e que fossem quais fossem os sentimentos de Bianca por Rafael, a segurança da filha dela não era algo para se arriscar por princípio. Bianca cedeu, arrumando uma mala para ela, e Sofia naquela mesma noite, e se viu, em poucas horas, morando sob o mesmo teto de um homem cujo mundo ela só estava começando a entender de fato. Uma domesticidade estranha e inquietante se instalando sobre a casa, mesmo com a audiência de guarda se aproximando a cada dia que passava. Foi Dona Nazaré quem finalmente revelou, numa noite tranquila enquanto Rafael trabalhava no escritório com sua equipe jurídica, que tinha sido ela quem mais insistira em manter o nome de Bianca minimizado no processo oficial de guarda, discutindo com os advogados de Rafael durante dias sobre limitar o depoimento dela apenas aos fatos mais estritamente necessários. Uma decisão contra a qual o próprio Rafael tinha inicialmente lutado, insistindo que a transparência total sobre o papel de Bianca fortaleceria o caso deles a favor da estabilidade e bem-estar de Davi. Dona Nazaré explicou, sua voz carregando o peso de quem tinha enterrado pessoas demais que amava, para pessoas que usavam famílias como armas, que ela entendia melhor do que o sobrinho, no momento, com que rapidez o envolvimento público de uma mulher inocente, num caso como aquele, poderia transformá-la de uma desconhecida prestativa num alvo permanente. Alguém que a família rival lembraria e possivelmente usaria de novo, muito depois que essa disputa em particular se resolvesse de um jeito ou de outro. Se você já se pegou envolvido numa situação muito mais complicada e perigosa do que originalmente imaginou, simplesmente porque não conseguiu se afastar de alguém que precisava de ajuda, me conta nos comentários abaixo. E por favor, nunca se julgue pelas escolhas compassivas que às vezes nos levam a complicações que nunca previmos. Porque o instinto de ajudar um bebê frágil e sem mãe nunca esteve errado, mesmo quando o mundo ao redor daquele bebê acabou sendo consideravelmente mais perigoso do que qualquer um poderia razoavelmente prever. Bianca absorveu a explicação de Dona Nazaré com uma mistura complicada de gratidão e desconforto, entendendo agora os cálculos cuidadosos e protetores acontecendo ao redor dela dos quais ela só estava parcialmente ciente. E encontrou Rafael mais tarde naquela mesma noite no escritório dele. O cansaço no rosto dele sugerindo que os preparativos jurídicos não estavam avançando tão tranquilamente quanto todos esperavam. Ela perguntou diretamente se o instinto de Dona Nazaré de minimizar o envolvimento dela tinha sido a decisão certa, e Rafael, pousando os documentos que estava revisando, disse honestamente que não sabia mais, que cada decisão nessa briga parecia pesar um perigo contra outro, proteger o futuro de Davi contra proteger a segurança de Bianca,
contra manter transparência suficiente no processo jurídico para de fato vencer a guarda. Foi 2 dias antes da audiência de guarda marcada que a situação escalou para além de ligações anônimas, virando algo consideravelmente mais assustador. Bianca saindo para o carro numa manhã e encontrando os vidros completamente intactos, mas um bilhete único e dobrado preso sob o limpador de para-brisa. Sem explicação de como alguém tinha se aproximado de uma propriedade fortemente vigiada para deixá-lo ali, apenas uma mensagem curta e digitada, mencionando sua filha Sofia pelo nome e sugerindo, numa linguagem cuidadosamente vaga mas inconfundivelmente ameaçadora, que certas pessoas prefeririam que Bianca, de repente, mudasse de ideia sobre testemunhar. Bianca ficou paralisada na garagem, o bilhete tremendo em suas mãos, entendendo com uma clareza fria e repentina que quaisquer medidas de proteção que Rafael e Dona Nazaré já tivessem colocado em prática, claramente, não tinham sido suficientes para impedir o perigo de chegar diretamente ao único lugar onde ela acreditava que a filha estava mais segura. Bianca correu de volta para dentro imediatamente, o bilhete agarrado na mão trêmula, e encontrou Rafael e Dona Nazaré já na cozinha, os dois ficando instantaneamente imóveis enquanto ela explicava o que tinha encontrado preso sob o limpador de para-brisa. A menção explícita ao nome de Sofia caindo na sala como algo físico. Rafael leu o bilhete ele mesmo, a mandíbula travando em algo que Bianca nunca tinha visto nele antes. Uma fúria controlada que parecia completamente diferente do homem desesperado e enlutado que se ajoelhara diante dela 2 semanas antes. E ele disse a ela, a voz baixa e absolutamente certa, que aquele bilhete mudava tudo. Que uma ameaça mencionando a filha dela diretamente não era mais uma questão de estratégia jurídica cuidadosa, mas uma crise de segurança imediata exigindo ação naquela mesma noite, não amanhã. Ele chamou seus homens mais confiáveis em poucos minutos, organizando segurança adicional ao redor da propriedade antes de a hora terminar, e se sentou com Bianca à mesa da cozinha, segurando as mãos dela com uma gentileza que contrastava fortemente com a urgência dura e focada em sua voz, dizendo a ela claramente que precisava da confiança total dela para o que viria a seguir, que pretendia agir de forma consideravelmente mais rápida e decisiva contra o pedido de guarda de Cláudio do que seus advogados tinham originalmente planejado. Dona Nazaré, observando aquela troca com sua avaliação característica e afiada, acrescentou que já tinha começado a buscar discretamente contatos que pudessem saber exatamente qual família rival estava financiando o interesse repentino de Cláudio pela paternidade, informação que se provaria consideravelmente mais útil no tribunal do que simplesmente se defender da reivindicação em seus méritos superficiais. A equipe jurídica de Rafael trabalhou durante aquela noite e o dia seguinte com uma intensidade que Bianca não tinha testemunhado antes, construindo não apenas uma defesa contra o pedido de guarda de Cláudio, mas um contra-ataque agressivo, expondo o abandono dele a Camila durante a gravidez. Registros financeiros que os contatos de Dona Nazaré ajudaram a rastrear, mostrando pagamentos de uma empresa de fachada ligada a uma organização rival, indo diretamente para a conta bancária de Cláudio, começando exatamente na semana em que a notícia da morte de Camila se tornou pública. Rafael levou essa evidência não apenas à própria audiência de guarda, mas por canais cuidadosos e deliberados, à atenção da própria liderança da família rival, deixando inconfundivelmente claro que usar a tragédia de uma família enlutada como tática de pressão contra ele provocaria consequências consideravelmente mais severas do que qualquer vantagem que esperassem ganhar através do pedido de guarda fabricado de Cláudio. A audiência de guarda em si, quando finalmente chegou, se mostrou quase anticlimática dada a tensão dos dias anteriores. O advogado de Cláudio visivelmente murchando enquanto a equipe jurídica de Rafael apresentava registros financeiros rastreando o interesse paterno repentino dele diretamente a um acordo de pagamento com uma empresa que o próprio depoimento dele não conseguia explicar adequadamente, junto com documentação clara de sua ausência completa durante toda a gravidez de Camila e seus últimos meses difíceis. O depoimento de Bianca, quando exigido,
Permaneceu limitado aos fatos práticos e sem glamour dos cuidados com Davi, exatamente como Dona Nazaré tinha lutado para organizar, breve e factual o suficiente para que o nome dela entrasse no registro oficial sem se tornar o centro da narrativa de ninguém. E o juiz, diante de evidências esmagadoras do abandono de Cláudio e da motivação financeira transparente por trás de seu pedido repentino, rejeitou o pedido de guarda inteiramente na mesma semana, concedendo a Rafael a guarda legal permanente do sobrinho. A ameaça contra Bianca e Sofia se dissolveu quase tão rápido quanto surgiu. Assim que a questão da guarda se resolveu, o interesse da família rival em pressionar Rafael através da guarda de Davi, não segurando mais nenhum valor prático, uma vez que todo o esquema deles ruiu publicamente no tribunal. E Rafael confirmou a Bianca, sentados juntos na cozinha dele quase uma semana depois de a audiência terminar, que sua própria resposta cuidadosa e deliberada ao bilhete de ameaça tinha deixado inconfundivelmente claro a todos os envolvidos que novas tentativas contra ela, ou a filha, custariam consideravelmente mais do que qualquer ganho possível. Bianca escutou aquela confirmação com a mesma mistura complicada de alívio e desconforto persistente que tinha caracterizado grande parte do último mês, grata além da medida por o perigo imediato ter passado, ainda processando tudo o que tinha aprendido sobre o mundo que Rafael de fato habitava. Rafael, observando-a com cuidado do outro lado da mesa da cozinha, a mesma mesa onde uma vez tinha segurado as mãos dela e pedido sua confiança total, disse a ela então que entendia se tudo o que ela tinha vivido no último mês parecesse mais do que ela jamais pretendera assumir quando simplesmente se ofereceu para amamentar o sobrinho enlutado de um estranho, que ele garantiria a segurança total dela e uma saída fácil e sem complicações da vida dele, inteiramente, se fosse genuinamente isso que ela quisesse, uma oferta feita sem nenhuma pressão ou expectativa embutida. Bianca ficou sentada com aquela oferta por um longo momento, olhando ao redor da casa que tinha se tornado inesperadamente familiar ao longo daquelas últimas semanas. Davi cochilando tranquilamente no cômodo ao lado, sob os cuidados atentos de Dona Nazaré. Sua própria filha, Sofia, cada vez mais apegada a uma família que não tinha absolutamente nenhum vínculo biológico com nenhuma das duas. Ela disse a ele, finalmente, que não era ingênua sobre o que estava escolhendo, que agora entendia claramente o perigo genuíno de amar um homem como ele, mas que perder o marido tão repentinamente 6 meses antes tinha lhe ensinado algo importante sobre a rapidez com que uma vida comum e confortável podia se despedaçar sem aviso. Não importa quão cuidadosamente alguém tentasse se proteger, e que ela não estava disposta a se afastar de algo tão genuíno quanto o que tinha crescido entre eles, simplesmente porque isso chegara embrulhado em complicações que ela não tinha originalmente previsto. Dona Nazaré, entrando na cozinha com Davi recém-acordado da soneca, olhou entre os dois e não ofereceu nada além de um pequeno sorriso sábio. A mesma aprovação silenciosa que tinha oferecido semanas antes, quando começara a confiar na devoção genuína de Bianca por um bebê que não era biologicamente dela. Rafael estendeu a mão para Bianca através da mesa então, o mesmo gesto firme e grato que ele oferecera pela primeira vez numa sala de espera de hospital semanas antes, quando se ajoelhara diante de uma desconhecida e pedira a única coisa que dinheiro nenhum poderia comprar. Embora dessa vez a gratidão em sua expressão carregasse algo consideravelmente mais profundo e mais permanente do que um simples agradecimento por uma ajuda oferecida livremente. Ficaram sentados juntos, enquanto a luz da tarde se instalava pelas janelas da cozinha. Duas crianças que não compartilhavam sangue nenhum entre si, aos poucos se tornando irmãos em tudo que realmente importava. Dois adultos enlutados que tinham encontrado, no meio de uma perda e de um perigo que nenhum dos dois esperava, algo que valia a pena construir como uma família de verdade. Se essa história te lembrou que família de verdade nem sempre é sobre sangue, e que o menor gesto de compaixão, a disposição de uma desconhecida em ajudar um bebê frágil e necessitado, pode crescer até se tornar algo que muda uma vida inteira, faz uma coisinha antes de ir embora. Clica no sino de inscrição, porque semana que vem tem outra história aqui,
exatamente sobre esse tipo de família inesperada encontrando seu caminho em meio às dificuldades. E adoraríamos que você estivesse aqui quando ela chegar.